Lucas 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para não olhar. Baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus quando voltaram do sepulcro. Elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Somente até aí. Senhor, fala conosco. Nós dependemos de ouvir a Tua voz. Precisamos. Sejamos edificados hoje. Em nome de Jesus. Jesus subiu a cruz e morreu. Jesus não ficou um tempo desacordado, nada disso. Ele morreu literalmente. Precisamos entender isso. Jesus morreu. Com o poder para destruir os inimigos, com um raio vindo do céu. Mas ele não o fez, ele escolheu a morte. Ele tinha poder para destruir a todos, com um simples piscar de olhos. Inimigos de Deus estavam ali esvaziando a sua ira sobre um sacrifício sem pecado. Fazendo algumas coisas acontecerem, como a terra tremer, o sol escurecer. Aquele Deus, aquele que é o Pai das nuvens carregadas de chuva, que desaguaram sobre a terra e produziram o dilúvio, esse mesmo Deus permitiu que o seu filho sentisse sede. O Deus que veste os vales e as montanhas com um lindo verde, deixou seu filho debaixo do céu, nu e pendurado numa cruz. Não é de se admirar que o sol tenha retirado a sua luz. Não é de se admirar que a terra tenha vacilado na sua órbita. As rochas se fenderam e os mortos caminharam pelas ruas. Tudo isso após a morte de Jesus. Não havia em toda a terra antes e também não há relatos depois, apesar de nós ouvirmos relatos de grandes massacres, de grandes maldades, não há na história uma maldade maior do que a que fizeram com Jesus. O filme de Mel Gibson é muito forte. Algumas pessoas até passaram mal quando assistiram esse filme. Só que ele não relata as verdades completas. A dor foi maior.
a crueldade foi maior, a perversidade. O homem descarregou toda a sua raiva, a sua ira em Jesus, sem ele ter feito nada. Não havia um pecado mais escuro do que o pecado daquele momento. Não havia uma página mais sangrenta na história do que a página da crucificação. A história mais triste da humanidade e a história mais triste do próprio Deus foi a história da cruz. Essas histórias são histórias que se fundem, tanto a do homem quanto a do próprio Deus. Foi um momento em que se fundiu, porque foi um momento em que o Deus homem passou por um momento onde Deus morreu. O homem começou a sua existência num ambiente perfeito, vestido de justiça, bebia de um córrego de vida, comendo de árvores de um jardim especial e respirando do sopro de vida do próprio Deus. Foi assim que o homem começou a sua existência. Foi nesse jardim belo, chamado de paraíso, o ar mais puro que alguém já possa ter respirado. Foi nesse paraíso que o homem caiu, começando então a triste história da humanidade. Essa história trágica tem uma cor. A cor trágica do sangue de Abel no chão. Essa história tem uma vergonha. A horrenda vergonha de um bêbado embriagado após uma salvação tão grande de Deus, chamado Noé. Essa história tem uma confusão jamais vista, como a confusão numa torre que os homens estavam construindo. A confusão da Torre de Babel. Essa história tem uma opressão, a maior opressão jamais vista sobre um povo. A opressão do cativeiro egípcio em cima do povo de Israel. Essa história tem uma amargura que trouxe alívio, a amargura da picada das serpentes, quando o povo de Israel estava no deserto. Essa é a história da humanidade, com cor, com vergonha, confusão, opressão e amargura. Mas a nossa história se cruzou com a história do próprio Deus. Ele nos buscou, pois nós andávamos bem distantes de Deus, mas Ele decidiu cruzar o nosso caminho. E quando Deus cruza o caminho do homem, tudo muda. Quando Deus cruza a nossa história, toda a nossa vida é transformada. Eu não sei se Deus já cruzou o seu caminho. Se Ele cruzou o seu caminho, alguma coisa diferente aconteceu. Se Deus já cruzou o teu caminho, a tua história hoje é outra. A triste história do Deus que decidiu cruzar o nosso caminho. Ele preparou o Éden, e no Éden então a gente começa a ver o início de uma tragédia, mas que teve fim. A tragédia teve fim no Calvário. Quando a gente olha para o Calvário, a gente vê a expiação do pecado que começou no Éden. Então o Éden e o Calvário são um lugar de duas histórias tristes. Porém, a do Éden é uma história triste que culminou com angústia, destruição, opressão. E o Calvário é uma história triste, que seria apenas uma história triste, se não fosse a ressurreição.
Pois o Calvário aponta para um homem que morreu, o Calvário aponta para um homem que padeceu com a maldade humana, um homem que foi cuspido, um homem que foi despido, um homem que foi exposto publicamente às suas vergonhas, um homem que foi chicoteado, um homem que foi esbofeteado, um homem que foi transpassado por espinhos em sua cabeça, um homem que foi humilhado, açoitado, escarnecido, zombado. E o Calvário é um lugar de sombra. Se nós olharmos para antes do Calvário, nós vamos ver a sombra do Calvário em todo lugar por onde olharmos. Se nós voltarmos um pouquinho, vamos ver a sombra do Calvário. Do Calvário, nós vamos ver a sombra da cruz no pátio de Pôncio Pilatos, aonde Jesus dialogou ali com Pôncio Pilatos, onde Pilatos viu que ele não poderia fazer nada para salvar Jesus, ainda que ele dissesse que eu poderia, mas ele viu que não havia o que fazer. Se nós voltarmos mais um pouquinho, estamos indo para trás. Do Calvário fomos para o pátio de Pilatos. Do pátio de Pilatos nós vamos para o jardim de Getsêmani. Quando a gente chega no jardim de Getsêmani, nós vemos Jesus Cristo chorando. E a Bíblia diz que ele suou grandes gotas de sangue. Nós vemos Jesus ali passando pela maior angústia que um ser humano poderia passar, a ponto dos seus vasos, seus microvasos subcutâneos romperem e ele suar gotas de sangue. Naquele momento ali Jesus pede para, se possível, passar dele aquele cálice, mas ele diz: contudo seja feita a tua vontade. Naquele momento nós vemos a sombra do Calvário. Se nós retrocedermos mais um pouco, do jardim do Getsêmani nós chegamos até o monte da transfiguração, aonde Jesus se revela aos seus 3 discípulos e mostra a sua verdadeira imagem. Ele mostra quem realmente ele é. Numa conversa com Moisés e Elias, Jesus ali se transfigura diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, e se apresenta com resplendor, se apresenta com grande glória, mostrando para aqueles homens ali que naquele momento ali era Deus quem estava na terra, apontando para o Calvário. Se nós voltarmos mais um pouco, ou bem mais um pouco, nós vamos encontrar Jesus no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. João Batista dizendo a princípio para Jesus: olha, eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim. E Jesus então apresenta para João Batista o maior exemplo de humildade. E ele fala: eu estou fazendo isso para que se cumpra em mim toda a Escritura. É necessário que você me batize. E João Batista então tem a maior honra de todos os homens. Eu fico imaginando, se é uma honra para um pastor batizar uma ovelha, né? Seja ela quem for, né? Eu tive a honra de batizar os meus 2 filhos, então assim, eu sei o que é ser honrado batizando alguém que é importante para você. Eu fico imaginando João Batista batizando o próprio Jesus. Ele diz: como que eu posso fazer isso? Eu não sou digno de desatar as cordinhas da sua sandália. Tu vens a mim? E Jesus: sim, é você. Se nós retornarmos mais um pouco, nós vamos do Rio Jordão direto para Nazaré. Quando nós chegamos em Nazaré, nós encontramos um Jesus que experimentou, mesmo sem ter cometido pecado, experimentou já o início da consequência do pecado de Adão. Do suor do teu rosto comerás. E Jesus soube o que era trabalhar. Em Nazaré, Jesus trabalhou como carpinteiro. Ali Jesus comeu do suor do seu rosto, ajudando seu pai e sua mãe, apresentando para a humanidade o projeto dele aqui nessa terra, trabalhando com madeira.
a mesma madeira que um dia sustentaria o seu próprio corpo. Jesus, que sustentou sua família com a madeira, através do trabalho de carpintaria, teria o seu corpo sustentado pelo madeiro, no monte chamado Caveira. Se nós voltarmos mais um pouco, nós chegamos a Belém, onde Jesus nasceu, onde nós vemos o maior exemplo de humildade, aonde o próprio Deus se fez criança, o próprio Deus se fez bebê. Poderia ter nascido num palácio, poderia ter nascido num berço de ouro, mas escolheu um lugar que nem era para receber um bebê, uma manjedoura, onde as ovelhas comiam, um lugar onde as ovelhas comiam, onde os animais comiam. Jesus ali já era um nascimento profético. Ele já estava dizendo, bom, o bebê foi colocado aonde as ovelhas comem, ou seja, ele se tornaria comida para as ovelhas. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos comer do próprio Cristo. Nós teremos parte com Ele, no seu corpo e no seu sangue. A sombra do Calvário lança longa sombra para as páginas do Antigo Testamento. E onde quer que você olhe no Antigo Testamento, se você observar com cuidado, com cautela, você vai ver a sombra da cruz. Você verá a sombra da cruz. Porque todo o Antigo Testamento aponta para o momento culminante, o ápice do cristianismo. Não é o nascimento de Jesus. O ápice do cristianismo é muito lindo e é muito importante e é muito fundamental. Jesus Cristo ter vindo a essa terra, ter nascido, fundamental. Porém, o Natal não é o que nos define. Não é o Natal que nos define. O que nos define é a Páscoa. O que nos define não é a Sexta-feira da Paixão. O que nos define é a Páscoa. Porque não é apenas o nascimento de Jesus e não é apenas a morte de Jesus, mas o que faz diferença entre Jesus Cristo e todos os outros homens que já viveram nessa terra é que somente Jesus Cristo veio a essa terra, nasceu, cresceu, apresentou o seu ideal, morreu por uma causa, mas só Jesus ressuscitou. E isso faz toda a diferença. Porque vocês estão procurando aquele que vive entre os que estão mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E eu quero dizer para você que você hoje tem a oportunidade e a liberdade de adorar um Deus, não um Deus morto, não um Deus crucificado, não um Cristo preso numa cruz, em forma de crucifixo, aonde as pessoas falam com ele e ele não responde, mas um Deus que está vivo, um Deus que não está mais pendurado na cruz. Eles tiraram, logo após a morte de Jesus, Jesus foi retirado da cruz, ele não ficou na cruz. O sábado, Jesus não estava na cruz, não estava mais na cruz, ele estava no sepulcro. Mas no domingo pela manhã, quando Maria foi em busca do corpo de Jesus, com um certo tom de ansiedade, de expectativa, pois ela falou, não tive tempo para fazer os procedimentos de purificação. Os hebreus tinham esse procedimento de purificação, de lavagem do corpo com perfume, de untar, de ungir o corpo com óleo. Elas não tiveram essa oportunidade. Elas falaram, temos que ir bem cedo, antes que o corpo comece a entrar em estado de decomposição, antes que comece a feder. Elas tinham que ir bem cedo. Então, antes que o sol brilhasse, elas foram até o sepulcro, e lá tiveram uma grande surpresa. A pedra estava removida, e quando elas entraram, ficaram preocupadas, onde colocaram Jesus, onde colocaram? E o anjo aparece a elas e diz, por que você está procurando aquele que vive entre os mortos? Quantas pessoas hoje estão procurando aquele que vive entre os mortos? Quantas pessoas estão procurando respostas, estão procurando salvação, estão procurando direção entre filosofias mortas, entre ideias mortas, entre homens mortos? Jesus não está entre esses homens. Ele não é um personagem da história. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está vivo, está sentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.
Jesus nasceu à sombra da cruz, iluminado pela estrela guia, porém, à sombra da cruz. Ele aprendeu a andar à sombra da cruz, aprendeu a falar à sombra da cruz, aprendeu a trabalhar à sombra da cruz. Seus primeiros atos nessa terra foram à sombra da cruz. Foi colocado por seu pai e sua mãe sobre panos à sombra da cruz. Foi para o Egito e retornou para Nazaré à sombra da cruz. Foi para o casamento, realizou seu primeiro milagre à sombra da cruz. Escolheu os seus discípulos à sombra da cruz. Fez o milagre da multiplicação à sombra da cruz. Esteve com a mulher samaritana à sombra da cruz. No jardim do Getsêmani à sombra da cruz. Diante de Pilatos à sombra da cruz. Espolado pelos soldados à sombra da cruz. Antes disso, traído com um beijo de Judas à sombra da cruz. A cruz foi a sombra de Jesus por onde quer que ele fosse. Mas não podemos esquecer que a cruz é só o início da nossa vitória. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. A vitória final vem do poder de Deus. Jesus não saiu da cruz por seus meios próprios. Por quê? Porque ele se fez homem. Ele se fez homem. E como homem ele nasceu, como homem ele viveu, como homem ele morreu, como homem ele foi sepultado. Mas o poder de Deus o encontrou na sepultura. O poder de Deus o levantou. O poder de Deus o restituiu a toda a autoridade. O poder de Deus o levantou dentre os mortos. Por isso que a Bíblia diz que ele foi ressuscitado. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. E é esse poder que nos garante a vitória final. Foi a ressurreição de Cristo que nos garante a vitória final. É a ressurreição de Jesus que faz com que a igreja seja algo diferente de qualquer outra instituição levantada na história da humanidade. Não há nada que se assemelhe à igreja de Jesus. Porque só nós servimos a um Deus que está vivo. Só nós adoramos a um Deus que está vivo. Jesus está vivo. Nenhum túmulo da terra pôde prendê-lo. Nenhum túmulo sequer pôde segurá-lo. Não há lockdown para o sepulcro. Não há lockdown que pudesse manter Jesus dentro do sepulcro. Ele saiu. Ele veio para fora. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. A cruz não conseguiu vencer, o túmulo não pôde resistir.
Jesus se ergueu, se levantou. E a ressurreição de Jesus não é um mito. Como eu disse já hoje, se a ressurreição de Jesus fosse um mito, não haveria razão para sequer supor que algum evento da Bíblia fosse verdadeiro. Se a ressurreição é um mito, nada na Bíblia é verdade. E eles não podem negar isso. Eles não podem dizer, não, a Bíblia não pode. A Bíblia é histórica. A Bíblia é real. Se por outro lado a história da ressurreição é verdadeira, então a nós foi dada uma ferramenta de meditação pela qual todos os feitos de Jesus, as palavras de Jesus, precisam ser amplamente propagados. Nós somos os propagadores das verdades do Evangelho. Nós somos aqueles responsáveis por ter em nossas mãos a maior, a mais linda, a mais verdadeira, a mais poderosa de todas as mensagens. Você é um portador de uma mensagem poderosa. A mensagem do Deus que morreu, mas que ressuscitou. E está vivo até hoje, à destra de Deus Pai, e voltará para buscar a sua igreja. E é nessa esperança que nós vivemos hoje. Alguém fala assim, mas o cristão morre tanto quanto o que não é cristão. A diferença, irmãos, que quando os nossos cristãos que morreram, os nossos entes queridos que se foram, que partiram para a eternidade, estão vivendo até hoje um período sabático. Estão vivendo o sábado. Mas o dia de domingo vai surgir para eles também. Diz o apóstolo Paulo que os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estamos vivos, nos encontraremos com eles nas nuvens. Há uma promessa. Há uma promessa. Os que estão mortos hoje estão no descanso de Deus, no descanso do Senhor. Por isso que quando o crente morre, a gente fala assim, descansou no Senhor. Descansou no Senhor, porque vai entrar no período sabático. Ele vai entrar no sábado. E no sábado os discípulos não tiveram notícia de Jesus. Mas não quer dizer que as coisas não estavam acontecendo. Muitas coisas estavam acontecendo no sábado, mas eles não tiveram notícia de Jesus. Apenas Jesus morreu na sexta-feira, ele foi crucificado por volta das 15 horas, ele morreu por volta aí, logo depois das 15 horas, após a atestação da sua morte. Correram para sepultá-lo antes das 18 horas, porque às 18 horas iniciaria o sábado, e eles não poderiam fazer nenhum serviço no sábado. Então, para que o corpo de Jesus não ficasse preso na cruz, eles aceleraram o processo e levaram Jesus para o sepulcro. E entrou o sábado, e durante todo o sábado, Jesus era apenas alguém que morreu. Mas havia todo um processo acontecendo. Irmãos, quando ninguém vê, Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando naquele sábado obscuro, aquele sábado negro, aquele sábado silencioso, aquele sábado de lágrimas. Deus estava atuando, Deus estava operando, assim como Deus operou quando a terra ficou sem forma e vazia, e diz o texto que havia trevas sobre a face do abismo, porém o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Da mesma forma que parecia que a terra já não tinha mais jeito, já não tinha mais solução, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, do mesmo jeito, durante o sábado,
Tudo parecia vazio. A vida dos apóstolos, a vida dos discípulos parecia vazia, parecia não ter sentido. Jesus se foi e agora tudo acabou. Não há mais esperança, não há mais expectativas. Eu não sei mais o que fazer. E aí naquele momento o Espírito de Deus estava pairando sobre aquele sábado. E eu quero dizer uma coisa para você: acontece também nas nossas vidas. Essa é a nossa esperança, porque Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a promessa de que nós vamos ressuscitar também. Ah, pastor, mas como é que a gente sabe se o crente vai ser ressurreto, se que ele está morto, se depois disso aqui acabou? Se você quiser acreditar que depois disso aqui, que nós estamos vivendo aqui, que depois disso acabou, você pode acreditar. Algumas pessoas acreditaram que depois que Jesus morreu, tudo acabou, mas no terceiro dia ele se levantou com poder, com glória, com autoridade. Ele se levantou e se apresentou diante dos seus discípulos. E porque Jesus se levantou, e porque Jesus ressuscitou, eu creio que nós também ressuscitaremos naquele grande dia, e estaremos com Cristo nas nuvens, e estaremos recebendo aqueles que estiverem vivos, todos os que estiverem vivos. Se isso acontecer agora, se isso acontecer aqui no final desse culto, se isso acontecer ainda no decorrer desse culto, nós seremos transformados, nós receberemos um corpo glorioso, porque os mortos já estarão ressurretos lá nas nuvens, e nós nos encontraremos com Ele, e será um dia de grande festa, será um dia de grande alegria, nós estaremos indo para as bodas do Cordeiro, estaremos indo para participar da grande ceia. Um dia não serei mais eu que estarei ministrando a ceia, mas um dia nós estaremos lá, e o próprio Jesus estará entre nós, e não apenas simbolizado no pão e no vinho, mas Ele estará presencialmente entre nós, e nós poderemos participar dele, nós poderemos ter a integração com Ele, nós seremos um com Ele. Essa é a mensagem que a ressurreição nos traz. A ressurreição nos ensina que nem tudo está acabado, que nem tudo está perdido. A ressurreição nos ensina que resta uma resposta, resta um repouso para o povo de Deus. A ressurreição nos ensina que ainda há esperança. A ressurreição nos ensina que Cristo não mentiu. Como Ele disse que destruiria o templo e em 3 dias o reedificaria, Ele o fez com o seu próprio corpo. Isso Ele ensina para nós também. Então, meus irmãos, mantenham firme a sua fé. Mantenha firme a sua fé. A ressurreição não é apenas um fato histórico. Ela, na verdade, é um evento que não se encaixa em nenhum evento comum de experiência humana. É algo incomum. É algo incomum. Pastor, mas a gente agora sabe que é possível ressuscitar, pastor. A gente sabe. Sim, nós sabemos. Quanta gente já morreu e ressuscitou. Quanta gente aí recebeu lá uma descarga de desfibrilador, e voltou. Morreu. Não, continuou lá. Ou fez massagem cardíaca, voltou e ressuscitou. Só que a pessoa volta e volta mal. Jesus morreu mal, irmãos. Jesus morreu mal. Mas quando Ele ressuscitou poderoso em glória. Sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Ele ressuscitou perfeito. Ainda trazendo em suas mãos as marcas, mas só para a constatação daqueles que têm dificuldade. Porque Deus tem isso. Ele pensou até naqueles que têm dificuldade em crer. Se você tem uma fé pequena, tem dificuldade em crer, saiba que Deus está preocupado com você também. Ele vai arrumar um jeito de mostrar para você que Ele é Deus. Ele vai arrumar um jeito de mostrar para você que Ele é Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele se preocupa com você também. Ele poderia não se preocupar com Tomé. Tomé, eu sou o que sou. E ponto, e problema seu se você não crer. Não, ele ficou preocupado. Aqui, Tomé, olha aqui, as minhas mãos, toca aqui do meu lado. Porque Tomé não acreditava, era impossível, irmãos. Jesus está de pé. Jesus era para estar pelo menos no CTI. Depois de tudo que ele passou, ele era para estar pelo menos, voltar à vida. Ele voltou. E enterraram ele, ele não era para ter, ele não tinha morrido ainda. Enterraram ele, mas ele está vivo. Então pelo menos vai para o CTI. Vamos ver como é que ele vai ficar, tem que entubar ele para poder... Não. Jesus voltou com toda a autoridade e todo o poder. E Ele disse assim: é-me dado todo o poder nos céus
e na terra, e até debaixo da terra. A Ele pertence todo o povo. Ele é o centro da mensagem cristã. Não há uma mensagem, não há um sermão, uma pregação que se faça sem que a ressurreição de Cristo não seja o centro. Porque se estamos falando de Jesus, irmãos, é fundamental a importância que não estamos falando de alguém que já morreu. Estamos falando de alguém que está vivo. Tem gente que fala de Jesus, mas fala assim, Jesus foi muito importante, porque foi. Ele não foi, Ele é. Ele é Jesus, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele está vivo.